estava nos meus planos vir para o Porto. E acabo por ir para parar na Covilhã porque eu não conseguia atingir um valor mínimo da nota que na altura era específica para entrar em desporto aqui no FCDEF. Acabo por parar na Covilhã assim um pouco perto. E nessa altura onde é que tu moravas? Nessa altura morava com meus pais em Baião. E o que é que tu querias estudar? Era desporto, sempre foi esse o meu objetivo. Como é que... Mas a referência realmente era a Faculdade de Desporto no Porto. E, entretanto, tudo saiu ao contrário e tudo saiu bem. E tudo saiu bem. Tudo saiu bem. Que nota é que era preciso para entrares no Porto? Eu tinha uma nota suficiente de secundário. Espalhei-me, foi bastante nos exames nacionais. E, especificamente naquelas que davam um privilégio para entrar. E então acabo por reformular a minha escala e ordenar as minhas preferências e acabo por entrar na Covilhã. E depois não quis lá voltar a sair porque, entretanto, tive uma segunda oportunidade que consegui atingir os mínimos e acabo por ficar lá por gostar daquilo. E, entretanto, também surgiram outras coisas que fizeram ficar lá. Começas a jogar futebol de uma forma mais profissional nessa altura em que vais para a faculdade? Eu acabo por fazer um percurso todo ele no Amarante Futebol Clube. Enquanto estudava também na escola lá, em Amarante, acabo por ter alguns convites para vir jogar para o Porto, para o Boa Vista. Ai sim, para o Boa Vista? Sim, tive um convite na altura. As coisas não se conseguiram proporcionar, mas já numa fase já terminal também do secundário. E as coisas não se proporcionaram. Acabo por fazer um ano no Júniors, no Amarante, e depois tenho ali aquela questão de entrada na faculdade, porque tinha realmente uma média até bastante aceitável, tinha 16 de secundário, e que me permitiria também entrar na Faculdade de Desporto no Porto, porque realmente era esse o meu grande objetivo, não só o meu, mas também de um grupo de amigos meus, e tudo saiu furado com aquela nota, e então acabo por parar assim um pouco de paraquedas na Covilhã. E nessa altura, quando tu pensavas o que iria ser o teu futuro, vias-te como futebolista ou vias-te, por exemplo, a ser, imagina, professor de Educação Física? Sim, aqui havia uma expectativa sobre o que é que eu poderia fazer. Obviamente que estudar era um dos grandes objetivos que eu tinha, até porque os meus pais e todo o percurso das minhas irmãs também académico assim o exigiam, também era uma pressão sobre mim. Mas havia uma expectativa em relação a ti também? Havia, não muito vincada por parte dos meus pais, porque realmente foram as pessoas que me apoiaram bastante no futebol, porque estamos a falar, o meu pai fez um percurso de 40 km 3 vezes por semana para me levar aos treinos. Ou seja, é uma aposta também bastante grande por parte do meu pai e da minha mãe para conseguir atingir certos objetivos, mas nunca tirando o foco realmente aquilo que era o meu plano B, o meu plano de fuga, caso algumas coisas não resultassem. Naturalmente, eu era um jogador médio, mediano, face àquilo que os meus colegas também faziam dentro do campo. Não era assim... Tu sentias-te mediano? Sentia. Sentias? Sentia um pouco, sentia que havia melhores do que eu. E sabia então que também tinha que me esforçar noutras coisas, porque aquilo poderia não correr certo. Na altura, naquela época, não havia tanto este profissionalismo que há hoje, em termos de que nós acompanhámos desde os miúdos, em que os pais, miúdos com 8 anos, 9 anos já têm empresário. Naquela altura não havia nada disso. Miúdos de 8 anos já têm empresário hoje em dia no futebol? Completamente. Aqueles que conseguem sobressair, eles conseguem agarrá-los logo. E naquela altura não se falava nada disso. E tu com que idade é que tiveste empresário? Eu tive empresário com 17, 18 anos. De certa forma, o teu primeiro empresário foi o teu pai, não é? Foi completamente, foi ele, mas ainda hoje não tenho. Portanto, dá para perceber um pouco também a ideia que tenho sobre o futebol. Portanto, mas nessa altura, quando tu vais para a Covilhã estudar, vias o futebol como prioridade ou vias a faculdade como o teu foco principal? Aquilo foi um choque bastante grande, porque o meu objetivo era o Porto. Eu entro na Covilhã, não tem nada a ver, e acaba por ser uma boa surpresa, porque foi uma boa coisa como aconteceu. O Covilhã não sabia que jogava naquela altura num campeonato até bastante profissional. Realmente as camadas jovens jogavam em campeonatos um pouco amadores, mas aquilo fez-me também, se eu conseguisse evidenciar-me lá, ia ser bom para mim, porque ia atingir logo um patamar bastante alto. Tiveste essa percepção logo? Sim, porque aqui, em zonas como o Porto, Lisboa, realmente há mais competitividade.
E se calhar nas zonas interiores é onde surgem, lá está, as melhores oportunidades. E aconteceu a mim. O facto de eu ter ido para o interior, ter também aproveitado um pouco das minhas vivências que tive, de um pouco do profissionalismo que existia no meu percurso enquanto jogava no Amarante, ajudou-me também a chegar lá. Espera, aqui eu vou me tornar o melhor e vou conseguir. E assim foi. E conseguiste. Consegui também muito por culpa também do treinador na altura, João Cavaleiro. Foi fundamental na minha integração e também na continuidade de estudos. Realmente isso é que... Um rapaz novo que estuda e que já joga futebol também se diverte? Pois, isso foi realmente um ponto que eu tive que contornar, porque realmente estávamos num cenário em que é universitário. Obviamente, tive sorte no meu primeiro ano, ainda era júnior, ou seja, não tinha um nível de profissional tão exigente e permitiu-me, de certa forma, ter as minhas vivências universitárias que no segundo ano acabaram. E tive que realmente que escolher caminhos e tive que abdicar tudo isso. E lembro-me de inúmeros episódios que tive onde vivia, porque vivia com mais 4 colegas e uma colega, e obviamente que eles faziam as suas festas e eu não, eu tinha que estar concentrada. Como é que tu sentias? Porque quando somos novos isso parece-nos extremamente injusto. Quer dizer, mesmo quando somos mais velhos também nos parece injusto, mas com essa idade, tu achas que foste maduro mais cedo que os outros também pelas opções que tiveste que fazer, Ricardo? Tive que reconhecer a oportunidade que eu tinha naquele momento e não podia deixar fugir. Ou seja, eu tinha acabado de conseguir chegar à equipa sénior com 18 anos e tinha que aproveitar aquela oportunidade, porque havia colegas meus que não a tiveram. E eu tinha que abdicar, e realmente acho que abdiquei pela parte mais certa. Tinha os meus momentos de universitários, mas acho que consegui. É muito comum os rapazes crescerem e jogarem futebol. Quer dizer, hoje em dia também já há rapazes que não jogam futebol. Foi assim contigo? Começaste logo pequenino a jogar à bola? Sim, eu jantava, almoçava, dormia com a bola nos pés. Era impressionante. Até porque eu venho de um meio rural. No Baião acaba por ser das zonas menos evoluídas no distrito do Porto. E acabo por, na altura, não havia estas condições que hoje em dia já se verificam em relação ao futebol e também às modalidades que se praticam. Eu não tinha oportunidades lá e tive que procurar, e esse aspecto, como disse anteriormente, o meu pai foi fundamental. O teu pai também jogava a bola? Não, nada disso. Ele levava-me aos treinos, acompanhava a equipa, ia para todo lado comigo e posso dizer que em 10 anos não falhou um único treino. O teu pai nunca falhou um treino em 10 anos? Pois, ele tinha que estar lá, tinha que me levar, tinha que me trazer para casa. Eram 40 km de distância. E isso durante 10 anos é realmente muito pesado também. Lá está, é o acreditar que era possível e que, contra tudo e contra todos, em que o meio rural conseguiu sair de lá e conseguir atingir estas coisas boas, porque hoje em dia não há muita gente em Baião que consiga atingir o nível que eu atingi. Isso para mim faz-me sentir valorizado para aquela gente E lá. ser bastante positivo. Tu és um homem muito positivo, não é? Sou bastante positivo. Quem eram os teus ídolos aos 8 anos no futebol? Lembras-te? Lembro que era João Vieira Pinto, sem dúvida. O João Vieira Pinto? E hoje jogo com o filho dele, é incrível. O Tiago Pinto. Tive o prazer de conhecer o João Vieira Pinto há pouco tempo na nossa passagem da Liga Europa? à Liga Europa no balneário, e para mim foi... Já o vinha dizer ao Tiago há muito tempo, eu tenho que conhecer o teu pai, porque realmente era daquelas pessoas que eu via nele, um ídolo, e conheci. E seguias o futebol? Já seguias o futebol mesmo pequenino? Já, bastante. Era uma loucura por futebol. Seguir também todos os passos daqueles que eu gostava, e fundamental do João Vieira Pinto. Podemos revelar em que clube é que tu sonhavas jogar nessa altura, ou não? Acho que é um pouco evidente, não é? Mas tenho que dizer que quando cheguei ao futebol profissional tudo isso mudou. As nossas expectativas que nós temos dos clubes são bastante diferentes quando estamos inseridos dentro do contexto de futebol. E tudo muda. Hoje em dia posso dizer que quando acabar de jogar futebol eu não vou conseguir torcer por nenhum clube. Achas que não? Não consigo, é impossível. E digo isto a amigos meus que são loucos por futebol, são loucos por certas equipas, e eles não conseguem compreender isto.
E muitas vezes em conversas com eles começam a falar sobre algumas coisas, Porquê é sobre que não vais futebol. conseguir torcer por nenhum clube? Não sei, porque estive lá dentro do campo, joguei contra eles, senti o que era estar do outro lado, muitas coisas más do futebol, como é evidente, e acho que o clube é mais do que aquilo que se vê na televisão. É, só quem passa por lá consegue perceber o que é que se passa e o que é o futebol. Aquela magia que existe quando somos miúdos, de eu acordar com 6 anos de idade e estar louco por jogar futebol, o sentir que não existe pressão, é só o mesmo divertimento. No futebol profissional prazer. não existe. Nós vivemos de resultados e todos os dias temos que mostrar resultados. Ou seja, a magia que nós vemos cá fora, os que assistem, dentro, para quem joga, há magia, mas também há muita dor. Há, sobretudo, muita pressão e imagino que muita opressão pelo peso dos clubes grandes. Isso existe, de facto. Quando nós falamos de futebol, falamos ainda hoje em dia do Porto, do Benfica e do Sporting, não é? E eu imagino que a vida de um clube mais pequeno seja muito complicada. Sim, eu costumo dizer que não havia campeonato sem as equipas pequenas. Eles que jogassem entre eles e logo se via quem era o campeão. Não. Acho que temos que dar valor realmente a todas as equipas. Ninguém consegue nascer grande. Acho que a grandeza faz-se no acontecer e acho que realmente as equipas pequenas são um pouco oprimidas também pelos mídias, por todos, porque dão realmente bastante valor àquilo que é as equipas grandes e um espaço pequenino. Eu tinha um treinador que dizia que normalmente nós tínhamos um cartão deste tamanho nos jornais. E era verdade, nós todos os dias saía uma pequena notícia sobre nós. E enquanto as equipas grandes têm páginas e páginas. E, Como é que se aprende a viver com isso sem ser com um espírito de revolta? com E resultados. aproveitando a tua mensagem positiva que tu tens normalmente. Com resultados, obviamente. Fazer o que fizemos na época passada, chegar a finais, chegar a mostrar o clube às pessoas, sentir que é possível chegar a atingir outros patamares. Acho que isso é a melhor resposta que nós podemos dar para essas pessoas e ganhar o nosso espaço também. Ganhar o nosso espaço fazer com que as pessoas também abordem outras questões das nossas vidas, porque normalmente abordam sempre as mesmas. E isso acho que faz também mostrarmos e dar-nos mais valor, porque eu sempre disse que conseguir aquilo que conseguimos pelo Rio Ave é melhor do que eu chegar a um clube e jogar na Liga Europa ou jogar a Liga dos Campeões. Conseguiu pelo Rio Ave, porque foi com o meu esforço, foi com o esforço de toda a equipa. É muito mais positivo. Chegaste ao Rio Ave, julgo que em 2008. Sim. Até chegar ao Rio Ave ainda passaste por alguns clubes. Portanto, já estás há algum tempo no Rio Ave. Imagino que sintas o Rio Ave como a tua casa. Não sei até que idade, tu tens 31 anos. 31. Até que idade pensas jogar? Não divertir-te neste caso, mas jogar. Até que idade... Eu chego, já pensei um pouco nisto e cada vez que eu penso nisso lembro-me sempre de algumas coisas que foram ditas por jogadores que já acabaram a carreira. E acho que é interessante aquilo que eles dizem porque sabemos realmente o que poderemos sentir quando chegar a essa altura. Eu acho que quando eu for para um treino e não tiver prazer de trabalhar, chegou o meu limite. É isso sim. E eu ainda tenho muito prazer. Deves ser tu a ter consciência de abandonar o clube e não o contrário. Exatamente. Perceber que estou a mais no futebol, perceber que já não tenho mais nada a dar ao futebol, sentir que eles já não precisam de mim. Acho que esse é o momento ideal para... Mas quando se tem paixão por uma coisa, como é que se pode abandonar essa mesma coisa? Porque faz parte da vida. Nós sabemos que não vamos ser jogadores, não somos eternos jogadores. E vai chegar um momento em que vamos ter que abandonar. Tu tens ainda muito prazer a jogar à bola? Tenho bastante. Sinto, e ainda por cima posso dizer que estou na melhor fase da minha carreira. E se toda a gente dizia que a idade era uma barreira, eu estou a provar o contrário e estou a sentir a melhor fase da minha vida. Portanto, futebol. Não te vês, por exemplo, a ser treinador depois de deixar de jogar futebol diariamente, semanalmente? Vês-te ou não? Ainda não. Não vejo completamente. Mas vês isso como um futuro possível para ti? Possivelmente vejo algumas pessoas que passaram pela minha vida e que se tornaram alguns exemplos também nessa parte. Não podemos dizer que a minha perspectiva sobre o futebol é igual quando eu comecei a jogar. Quando comecei a jogar eu queria ganhar e queria ver o que é que as pessoas pensavam de mim. Hoje em dia não. Eu penso em coisas para ajudar a equipa, também pelo papel que tenho na equipa, ou seja, já vai um pouco mais do que aquilo que é o facto de cingir-me só a meus aspectos individuais dentro do campo. Não. Há coisas que vão
vão mexendo mais connosco e nós também temos que contribuir também para que, por exemplo, a equipa melhore, o clube Pensas melhore. muito no... Tu és o capitão da tua equipa, portanto, tens mesmo que pensar coletivo, mas essa consciência coletiva é muito importante. É bastante importante. Falha às vezes? Achas que falha com alguns jogadores? Bastante, porque, é como eu digo, ainda por cima, quando temos uma equipa bastante jovem, em que são irreverentes, há coisas que passam completamente ao lado. E uma pessoa tem que ser um pouco o equilíbrio disto tudo e Como é também que tu gerir... mentalizas os teus rapazes, Ricardo? Eu estou a chamar-te Ricardo, sendo que tu és conhecido por Claro. Tarantini, evidentemente. Como é que tu os chamas à razão? Algumas coisas que vão acontecendo também no dia-a-dia, no próprio jogo, acho que lá está, é aquele equilíbrio que eu vou dando também às situações, também coincidindo com a irreverência deles, porque também é preciso, porque realmente também não pode ser só o equilíbrio, porque senão não saímos do mesmo sítio, mas acaba por ser também... Tu já ali foste um deles? Ou Nunca fui muito nunca foste irreverente, nunca fui muito irreverente, mas também não pensava da mesma forma que penso hoje em dia. E isso faz mudar muito a compreensão também do que é o jogo. Na altura em que estamos agora a conversar, o Rio Ave está em 6º no campeonato. Vocês estão a jogar na Liga Europa. Isto para um clube pequeno é muito desgaste. Como é que se contorna isto? Entretanto, vocês tiveram alguns resultados. Começaram, acho que eu posso dizer, começaram muito bem, depois tiveram resultados negativos, enfrentaram a derrota e, de facto, quando se tem uma série de resultados positivos e se enfrenta a primeira derrota, tem muito peso, não é? Isso abateu-se um bocadinho sobre vocês. Como é que se dá a volta a isto? Eu não digo que se abateu sobre nós, porque nós sabíamos realmente quais eram os objetivos do clube, porque é a primeira vez que o Rio Ave está nas competições europeias. Foi um grande feito na vida do Rio Ave. Sabíamos que o grande objetivo era passar à fase de grupos e ter estas vivências que são espetaculares, que não tem nada a ver com o que se passa a nível nacional e aproveitar aqueles momentos. Acho que, obviamente, queremos fazer o melhor nesses jogos, mas nós sabemos qual é o nosso objetivo, sabemos que o nosso objetivo passa pela estabilidade do clube, passa por fazer crescer o clube, mas também em termos... sabemos que a manutenção na Primeira Liga é fundamental para o clube. Obviamente que aqueles resultados, se nós viermos numa vitória no campeonato e a seguir uma derrota, é uma derrota, mas sabemos que foi uma derrota em certos contextos. E aquele contexto nós temos que separar. Aprender a relativizar a derrota. Exatamente, temos que relativizar a derrota porque são coisas completamente opostas. Como é que tu vais para casa num dia de derrota, Ricardo? Muito mal. Vais mal? Muito mal. É a pior sensação do mundo, é a derrota. Até a minha esposa também já sabe como lidar com essas situações. Acho que... O que é que ela diz ao capitão Tarantino? ou é com o Ricardo que ela fala? Não, fala sempre com o Ricardo, muitas vezes chama a razão de Tarantini, mas acaba sempre por tentar, através da conversa, conversando e também descomplicar um pouco a coisa, porque realmente é muito complicado chegar a casa, derrota, e sabe melhor as vitórias. E quando é assim, muitas vezes também as coisas correm melhor. E uma coisa ainda pior, imagino eu, que é ter que justificar a derrota. Porque quando nós perdemos alguma coisa na vida, temos o direito de nos isolarmos, de nos fecharmos, não é? Vocês são, obviamente, confrontados com o resultado e com esse peso negativo, essa carga simbólica da derrota. É difícil, imagino eu, não é? Principalmente quando as coisas não estão bem sistematizadas, porque muitas das vezes quando nós sabemos aquilo que acontece, nós depois não procuramos o problema de uma forma aleatória. Ou seja, depois já não conseguimos ver o todo e começamos a ir às partes. E quando é assim, as coisas correm mal. Mas quando nós sabemos realmente as coisas se fizermos bem as coisas que treinamos durante a semana, depois é mais fácil dar a volta. Ir às partes é, por exemplo, analisar a arbitragem, exatamente, o lance que falhou. Exatamente. Acho que isso é um mau caminho, porque estamos sempre à procura da desculpa. E quando nós procuramos muita desculpa, as coisas nunca correm da melhor forma. Não és homem para ir ao encontro das desculpas. Muitas das vezes acontece, não estou a dizer que não o faça, mas
a maior parte das vezes é mais fácil à procura das desculpas e não olharmos para nós próprios e vermos realmente, perante aquilo que nós pensamos para o jogo, aquilo que correu mal. Ou seja, muitas das vezes aquelas desculpas são mais fáceis de procurar. É muito fácil encontrar a fé, essa coisa de acreditar em campo durante um jogo. Quando uma equipa está desmoralizada, é fácil encontrar ali um momento de fé ou isso é capaz de ser o mais complicado? É bastante complicado, até porque as coisas vão acontecendo e se fosse uma pessoa só, eu consigo mudar o meu comportamento perante as situações, mas quando são 11 é muito difícil e acho que aí lá está o acreditar um pouco abstrato. Porque quando nós estamos todos no mesmo espírito, nota-se perfeitamente, e quando as coisas correm bem, aquilo não é preciso falar para acontecer. E se eu consigo mudar o meu comportamento, eu não consigo mudar muitas vezes o comportamento do meu colega. Às vezes por palavras, mas muitas vezes por atos, eu consigo lá chegar e trazer a equipa atrás, seja eu, seja outro colega qualquer. Aí faz crescer aquele acreditar que é possível. E muitas vezes acontece por aí. És um homem para chorar em campo, verdade? Sim, sim. Acontece? Já chorei, não muitas vezes, mas... É importante trazer essa emoção às vezes, sobretudo no final, durante não, mas no final de um jogo, às vezes é importante chamar esse lado mais emotivo ou não? Sim, porque nós... Mesmo um capitão. Mas muitas das vezes aquilo acontece em certos contextos de jogo. Obviamente que não pode ser em todos os jogos, porque nós temos que conseguir ter a capacidade de gerir e perceber os diferentes jogos em que nos encontramos. Obviamente que eu sei, se calhar, qual é que está a falar em relação ao jogo. Quando foi o apuramento da Liga Europa, não é? Tinha que ser, 92 minutos, último minuto, último lance do jogo, as coisas aconteceram mesmo na perfeição. Foi uma espécie de milagre. Foi, porque até tive bastantes pessoas a falar que eles estavam aos gritos em casa, a saltar e não eram daquele clube, ou seja, acho que foi tudo o momento ideal para chorar aquela situação. Em que é que se acredita num momento desses em que quase um milagre aconteceu? Qual é a sensação que vos passa? No teu caso, o que é que tu sentiste? Há tantas coisas que passam pela cabeça, porque nós passamos numa situação em que estávamos fora da Liga Europa para uma situação em que tudo pode acontecer e é o conseguir, através também daquilo que nós fazemos em campo, mostrar que é possível lá chegar. E esses momentos vão perdurar e posso dizê-lo que esse momento vai perdurar para o resto da minha vida, se calhar até mais do que a presença na Liga Europa. Ou nas finais também da taça que teve no ano passado, Taça da Liga, Taça Portugal. Por exemplo, na Taça Portugal, o momento que mais me impressionou foi a entrada no estádio. Não só o jogo, mas aquele momento de sentir uma coisa que eu nunca tinha sentido na vida, estar ali numa final no Jamor. Já joguei em estádios completamente cheios, 65 mil pessoas, não tem nada a ver. Parece que tudo se transforma, tudo é diferente ali e saber que nós somos o centro das atenções. E é muito melhor, por exemplo, focar-te num momento desses do que guardar eventualmente o resultado, não é? Sim, são aquelas imagens que nos passam pela cabeça. É como eu dizer que eu tenho 3 medalhas lá em casa e todas elas são de segundo lugar. Portanto, ou seja, isso para mim acaba por não ter sentimento nenhum. Aqueles momentos que eu estou agora a falar, o golo, a passagem da Liga Europa, se calhar a passagem até às finais foram mais emotivos do que se calhar o próprio, porque é retirar aquela pressão, é o conseguir. Foi aquele momento em que conseguimos. Depois é o desfrutar. É esse que se deve guardar, não é? É esse que se deve guardar. Como é que tu chegas a este nome? O Tarantini foi um jogador argentino. Exatamente. Tem a ver com isso? Tem Com tudo isso. a ver. Na altura, quando eu fui para jogar para a Covilhã, era júnior ainda. Na altura, o meu treinador era o Virgílio Martins, nos júniores do Covilhã. O treinador na equipa sénior era o João Cavaleiro. E ele achou-me parecido, porque eu, na altura usava cabelo grande, tinha caracóis. Ele achou-me bastante parecido com o Alberto Tarantino, na altura fez a esquerda. Na altura tu não conhecias, não é? Que eu porque é um jogador de outros tempos, eu não conhecia lado nenhum. Até só bastante mais tarde é que fui pesquisar sobre ele e vi realmente algumas parecenças. E depois acaba por nunca mais sair. Eu tive bastantes alcunhas na universidade, porque também a universidade também acaba por ser uma boa altura para arranjar alcunhas.
também já fui o Baião, já fui o Zlatko Zahovic, porque também era parecido. Isso eu sei. O Zlatko. Mas Tarantini ficou. A minha esposa trata-me por Tarantino. Os únicos que não me tratam por Tarantino são os meus pais e as minhas irmãs. São os únicos. Portanto, foste Tarantino e aos 17, 18 anos 17, começaste a ser... exatamente. Uma das coisas muito curiosas é, no estádio, ver as mulheres a gritarem pelo Tarantini. Isso acontece, eu imagino que tu ouças. Não, ou eu não consigo ouvir. Não ouves. Consigo ouvir. Quando se está em campo não se consegue ter Nada. noção Nós do que estamos está a tão passar. concentrados naquilo que está a acontecer que tudo passa ao lado. As pessoas muitas vezes perguntam: tu não viste aquelas cenas na bancada? E eu não consigo perceber o que é que se passa, o que está a acontecer à volta. É impensável. Nós não conseguimos perceber o que é que as pessoas estão a dizer a 20, 30 metros. Às vezes é difícil conversar com um colega que está a 10 metros, quanto mais ouvir o que é que vem da bancada. Ouvimos muitas vezes, obviamente, os assobios, o bater as palmas. Isso é importante. Uma claque que começa a aplaudir o seu clube tem efeito. Não tem, assim, tem muito efeito. Nós temos momentos, eu recordo momentos, por exemplo, a jogar fora, em que realmente sentimos que está ali a presença de pessoas que gostam de nós. E há outros momentos em que estádios vazios daquilo, parece que não se passa nada à volta. E, obviamente, do lado, no sentido contrário, os assobios também provocam reações. Eu já tive reações também, muitas das vezes, más, porque ninguém gosta de ser assobiado. Claro. Muitas das vezes, quando sentimos que é injusto. Muitas vezes é justo, mas outras vezes é bastante injusto. Portanto, tu não ouves as mulheres, mas as mulheres chamam por ti no estádio. Há cada vez mais mulheres a gostar de futebol, é uma realidade, parece, não é? Como é que tu... A ti agrada-te, a tua mulher também te segue, mas isso é natural. Como é que tu vês as mulheres agora a seguirem o futebol? Gostas? Achas que às vezes é um bocadinho desajustado? Ou faz sentido gostarmos de futebol? Não, faz todo sentido. Acho que faz todo sentido é as famílias em conjunto irem ao futebol. Acho que muitas das vezes os nossos estádios não têm as condições ideais para atrair muitas vezes as famílias, porque frio, chuva, torna-se desagradável também, principalmente para os mais pequenos. Mas realmente o facto de ter mais gente e se calhar nota-se também um comportamento diferente nas bancadas do que se verificava há uns anos atrás. Se calhar muito deve-se à presença das mulheres. Provavelmente. E isso acho que traz pontos muito positivos para o futebol e para quem acompanha, obviamente, que torna-se um futebol mais bonito. Não é? Eu também acho que sim. Ainda há muito machismo no futebol? Não tenho assim nada em concreto mas obviamente nota-se que as preferências de cargos dentro do próprio futebol é bastante controlado pelos homens. Não se nota a presença de... Ou se nota, são mais em outros patamares da hierarquia do clube, mas ligado, como se verifica, por exemplo, no Chelsea, em que se vê uma fisioterapeuta, uma médica, com o futebol, e aqui também em Portugal não se vê muito isso. E já vês miúdas pequeninas a jogarem futebol? Ou não? Ainda não? Normalmente há uma mistura. Quando eles começam, acaba por haver uma mistura dos rapazes com as meninas. E muitas vezes também no futsal também se vê mais futebol feminino, mas ainda não se vê assim aquele boom das mulheres a jogarem futebol. Uma filha tua, tu ainda não és pai, serás, certamente, uma filha tua poderá vir a ser jogadora de futebol? Sim, porque não? Há outras modalidades, se calhar, que nota-se uma presença mais assídua das mulheres, por exemplo, o basquetebol, o voleibol, mas no futebol ainda não se nota. Por exemplo, no Rio Ave há o futsal feminino, mas o futebol feminino não existe. E pode existir uma outra ponto, mas mais a nível dos miúdos, mas que ainda não há campeonatos a sério onde haja a presença das mulheres. E vaidade no futebol? Não há, às vezes, demasiada, ou é uma questão complexa porque é difícil de gerir, não é? Há determinados jogadores que, de facto, ganham muito bem. Nos pequenos clubes não haverá dinheiro para tanto luxo, mas não será um dos defeitos do nosso futebol hoje em dia o excesso, todo o excesso à volta dos jogadores e do dinheiro? Um pouco. Nós somos um pouco culpados do que se passa também nessa imagem que damos ao futebol. Até porque
muitas das vezes, quando se fala em jogadores de futebol, pensa-se em dinheiro. Pensa-se sempre em dinheiro, em dinheiro não é? e carros e luxos e casas. E estamos a falar de, se calhar, de 5% do futebol, porque a realidade não é essa. E 5% é pouco. É muito pouco. Obviamente que nós, em Portugal, temos 3 clubes a pagar bastante acima do que é para esses luxos. Se calhar depois temos o resto que realmente ganha e temos ordenados acima do que é o normal em Portugal, mas a nossa carreira é tão curta que também temos que pensar noutras hipóteses. Eu acho que aí há uma culpa da imagem que os jogadores passam para a sociedade. Porque se realmente o objetivo de muitos jogadores é ganhar o máximo de dinheiro para depois de 10, 12 anos não fazerem mais nada, será que será esse o objetivo? Muito será, mas não faz sentido nenhum estarmos a pensar nisso. E obviamente que o futebol atrai marcas, atrai luxo. Acho que é uma imagem má daquilo que nós poderemos mostrar à sociedade, porque o futebol é muito mais do que isso. E não é a realidade, não é a minha realidade, porque eu, quando acabar de jogar futebol, eu vou ter que continuar a trabalhar e a fazer aquilo que mais gosto. A minha vida não acaba ali. Eu acabo com 35 anos e tenho mais 35 pela frente, acho eu, ou ainda mais. Acabou por danificar um bocadinho a magia do futebol, essa questão toda das marcas, a guerra dos empresários. É algo essencial ou podia ser melhor gerido? É importante porque nós somos o principal foco do futebol, ou seja, nós teremos que ser os mais bem pagos, porque nós somos os artistas, obviamente. Aí é logo um ponto de partida, mas há casos que ultrapassam o dito normal e realmente aí nós nos enquadramos um pouco na lógica do que é o futebol, a percentagem do futebol nacional e a percentagem do futebol mundial. Não tem nada a ver. As pessoas olham para um Cristiano Ronaldo, para um Messi, eu não posso comparar a eles, é impensável. E se calhar eu consigo, se eu conseguisse um apuramento para a Liga dos Campeões, eu na semana a seguir estava a jogar contra ele. E estamos a falar de coisas completamente distintas, não tem nada a ver. E acho que podemos dizer que são campeonatos muito diferentes. Muito diferentes e não podemos misturar. E até aí acho que nós, jogadores, somos um pouco culpados pelo caminho que tomamos. Por exemplo, acho que os jogadores não são nada unidos porque temos uma lei que não nos favorece em nada aquilo que deveria ser, porque nós, como eu disse, temos 10, 12 anos de carreira e depois o que acontece? Nós acabamos por continuar a ganhar um décimo ou até menos daquilo que ganhávamos e não há aqui um sentido de vida. Obviamente ganhamos mais do que o resto das pessoas, mas devíamos ter uma lei que nos protegesse a nós, essas pessoas que estão fora desse patamar de luxo que existe em Portugal e no mundo, mas que não se adequa àquilo que é a nossa vida. E falo pessoalmente e acho que é uma luta que nós temos que ter, que já não vai ser para mim, mas certamente será para outros jogadores e acho que os jogadores têm que se unir porque ninguém nasce grande e toda a gente tem que perceber por onde passou e ao perceber isso vamos conseguir estar mais unidos e perceber, eu já estive ali, vou apoiar aqueles que estão ali porque vai ser importante quando acabar a carreira eles terem situações de vida e nós hoje em dia temos casos de colegas, ex-jogadores e até mesmo de outras pessoas que acabam por ou uma doença ou problemas mesmo familiares e nós tentamos ao máximo ajudá-los, mas se calhar se tivesse uma lei que protegesse o terminar a carreira, era muito mais fácil também para continuar a viver. Tu agora não és só o Tarantini, não és só o capitão Tarantini, és o mestre Tarantini. Apresentaste a tua tese de mestrado. O que é que isso mudou? Primeiro, foste notícia em todos os jornais, não é? Com 18 valores. Unânimes. Unânimes. Pensaste o futebol na tua tese, não foi? Ou seja, todo o meu percurso académico, eu já queria fazer, gostava de fazer a minha tese já há bastante tempo, porque eu terminei o meu percurso académico em 2005, 2006, ou seja, são 8 anos depois, acabo por apresentar a minha tese. Mas eu acho que isto também vem um pouco das últimas vivências que fui tendo no futebol. Realmente, os últimos 2 anos, o grau de exigência
alertou-me para outras coisas e arranjei um motivo para transformar o que é o meu cotidiano naquilo que eu poderia fazer a nível académico. E acho que consegui consegui tornar execuível aquilo que eu tento fazer em campo, ou tento compreender em campo, em tese de mestrado, que teve assim um certo impacto, obviamente, para toda a gente, porque foi mesmo... Nunca pensei que tivesse este impacto, pensei que seria mais uma, mas afinal não foi. Mas o que tu fizeste foi justamente pensar o futebol, inclusivamente a partir da experiência de jogos recentes, não é? Exato. Nós, na altura, o meu grande objetivo era a análise do Rio Ave. Em Portugal nós não temos acesso a alguns dados que só estão ao nível de grandes equipas, dados que têm a ver também com o tracking durante um tempo no campo, ou seja, dos nossos locais espaço-temporais que temos ao longo do campo, e tive que recorrer a outros dados de uma equipa da Premier League inglesa e realmente adoptar um pouco aqui o que era o nosso jogo, tentar analisar a partir daí, tendo dados, porque sem os dados nós não conseguimos fazer nada. E através disso eu consegui resolver problemas ou pensar naqueles problemas, porque a minha tese não tem conclusões, a minha tese tem um caminho para compreender melhor o jogo. E acho que consegui, através disso, dar um passo importante. Pode ser útil a treinadores, a futuros treinadores, ou não? A tua tese? Eu acho que sim, pelo menos a compreensão e principalmente para os jogadores conseguir resolver problemas dentro de campo, conseguir especificamente em determinados momentos do jogo mudar os comportamentos que têm no campo. Acho que pode ser útil para os treinadores aplicar um pouco aquilo, e posso dizer-lhe que a equipa que nos forneceu esses dados já teve acesso ao trabalho, porque também queria adotar algumas coisas de... Quanto tempo demoraste a fazer esta tese? 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses? Foi. Pensando todos os dias, vindo para casa depois dos jogos e acrescentando mais um pouco da tua experiência? Chegando ao fim, as coisas tornam-se mais complicado. Quando o tempo está a apertar, as coisas andam mais rápido, mas obviamente que tive que tornar um pouco atual, uma bibliografia bastante atual, porque também desse maior credibilidade ao trabalho, e muitas das vezes foi passado em casa porque nós temos bastante tempo livre, e obviamente que esse tempo livre deve-se muitas das vezes para uma boa alimentação, para um bom descanso. Eu também aproveitava para fazer alguma coisa que eu gostasse e também de pensar um pouco o jogo, e isso foi feito durante muito tempo. Chegava a casa, lia mais um artigo, ou lia algumas coisas que eram interessantes, outras não, mas começando a redigir a tese, e também o meu orientador, o Bruno Travassos, teve um papel, e o Ricardo Duarte tiveram um papel fundamental, porque realmente iam percebendo como é que eu também estava a encaminhar todo o projeto, porque uma pessoa, passado 8 anos, voltar a escrever e ler sobre aquilo que nós não deixámos um pouco de lado é bastante complicado. Passaste a ser um exemplo, foi mais um caso em que és um exemplo. Espero que outros colegas teus o possam fazer. Acho que tu também esperas o mesmo, não é? Eu digo um exemplo, toda a gente fala no exemplo. Eu acho que é mais uma marca daquilo que eu quero deixar no futebol, que há tempo para tudo. Nós temos tempo para tudo. Nós muitas vezes treinamos de manhã e temos as tardes todas livres. Ou seja, por que não fazer coisas úteis para aquilo que nós pensamos que será o nosso futuro? No meu caso, por exemplo, é estudar. Noutros casos, poderá não ser. Poderá, sei lá, pintar, pode ser escrever. E nós temos esse tempo livre, e é importante ir ao shopping, mas por que não ficar em casa, fazer algumas coisas também úteis e não tornar a nossa vida demasiado fútil? Portanto, não há razão nenhuma para um futebolista abandonar os estudos. O tempo não é justificação, uma vez que vocês têm tempo. Durante muito tempo, durante este percurso todo que eu tive, muitos jovens, agora é engraçado ver os jovens procurarem para perceber também como é que foi a minha vida académica, a minha relação à vida académica com o futebol. E quando eles dizem que não têm tempo para nada, a conversa acaba ali. E eu digo, para mim o não é inaceitável. É impensável dizer que não, porque tenho tempo para tudo, eu tive.